Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Repetindo, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O tema do estudo nesta manhã, e que nós colocamos nas redes sociais, nos grupos e o WhatsApp dos irmãos membros e congregados da nossa igreja, o tema é o Jardim do Éden. Eu acredito que, mesmo para aquelas pessoas que conhecem apenas parcialmente a Bíblia, esse é o jardim mais conhecido do mundo, o Jardim do Éden. De uma forma ou de outra, nós já ouvimos falar sobre o Jardim do Éden. E hoje nós vamos analisar esse tema, porque foi a partir daí onde todos os problemas, desde que a humanidade foi originada, todos os problemas do mundo, do planeta Terra, a origem aconteceu exatamente aqui. E nós vamos analisar esse tema. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 8, veja o que é que diz aí. Acompanhem suas Bíblias. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, quem fez o jardim, quem deu origem ao jardim, foi Deus. E o texto diz aqui, Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Então, plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, e em Mateus 19, 4 a 6, nós vamos identificar os habitantes do jardim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então veja o que diz aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo,
Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, estes são os habitantes do jardim do Éden, Adão e Eva. Em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, nós encontramos a palavra de Jesus confirmando o que está escrito no Gênesis. Mateus, capítulo 19, versículo 4 a 6. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o outro. Então aqui nós temos a confirmação exatamente dos habitantes do jardim do Éden. Quais os nomes do primeiro casal? Quais os nomes? Adão e Eva. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Jesus, em Mateus 19, 4 a 6, vamos destacar o versículo 4, o que é que Jesus diz? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio. Essa palavra princípio significa origem, significa Gênesis, significa o começo. Então, desde a origem, homem é homem e mulher é mulher. E que Deus estabeleceu essa distinção. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Primeiro o homem, depois a mulher. E lá em Gênesis diz como Deus formou a mulher. Que nós não entraremos aqui no detalhe, nem como Deus formou o homem, nem como Deus formou a mulher. Mas o destaque aqui é exatamente esse, para que a gente saiba. Os primeiros habitantes, ou os habitantes do jardim do Éden, são esses: Adão e Eva, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E em Mateus 19, 4, Jesus estava respondendo a uma pergunta sobre o divórcio. Jesus estava respondendo a uma pergunta sobre o divórcio. E nessa resposta que Jesus deu sobre o divórcio, aí ele fala exatamente a origem do homem e da mulher. Mateus, capítulo 19, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido aonde? Qual livro que fala a respeito de Adão e Eva, ou do primeiro casal? Qual livro? Gênesis. O livro é Gênesis. Entendeu? Não tendes lido aonde? No Gênesis. Ele estava respondendo a uma pergunta, e aí ele diz: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher. Então veja que nós aqui temos um roteiro de toda a existência humana, desde a origem até hoje. E até hoje o padrão não mudou. Homem é homem e mulher é mulher. Não foi alterado esse padrão.
Não existe um coluna no meio. Homem é homem e mulher é mulher. E quem escolheu o sexo de cada um de nós não fomos nós. Quem escolheu foi Deus. A gente não disse para a mãe da gente: eu quero nascer homem ou eu quero nascer mulher. Não. Deus foi que decidiu: fulano, você vai nascer mulher, fulano, você vai nascer homem. Bom. Então está aqui outra coisa importante. Se alguém diz: bom, eu não acredito em Adão e Eva, então não acredito em Jesus. Porque o que é que Jesus diz em Mateus 19:4? Não teres lido aonde? No Gênesis, que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher. Portanto, os gêneros confirmados por Jesus é homem e mulher. Então, qualquer alteração desse padrão, a pessoa está discordando de Jesus, não crê em Jesus, quer alterar, então não é um cristão. É qualquer outra coisa, menos cristão. O padrão é esse. O que Jesus diz aqui em Mateus 19:4. E outra coisa, Jesus ele faz um detalhamento. Ele não fala só no Criador, na origem, mas ele fala do Criador, ele fala do primeiro casal, ele fala da instituição do matrimônio, como deve ser um homem e uma mulher, e fala da instituição da família, pai, mãe e filhos. Se não vejamos, continue aberto aí, Mateus 19:4-6. Repetindo, respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe. Quem é que deixa pai e mãe? O filho ou a filha, para se unir a quem? E unir-se-á, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então Deus ajuntou um homem e uma mulher. Isso é tão claro para nós, mas quando a gente vê o mundo de hoje que nós estamos vivendo, parece que nós estamos dizendo uma coisa assim, sem lógica, sem nexo, sem sentido. Uma coisa que basta a pessoa chegar num espelho dentro de casa e se olhar. Basta se olhar no espelho. Não precisa nem fazer muita coisa. E outra coisa, e essa coisa trouxa que está aí fora quer mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir para que a gente vá nessa onda. Está tudo escrito. E quem está dizendo aqui não é o pastor Gilmar, não. Quem está dizendo é Jesus Cristo. Então, como é que um cristão ele pode aprovar uma coisa que é abominação aos olhos do Senhor? É Jesus que está dizendo. Então,
Os habitantes do Jardim do Éden têm nome. Quais são os nomes? Adão e Eva. Quem não acreditar em Adão e Eva, então rasga sua Bíblia. Porque você não acredita em Jesus. Porque Jesus confirmou. Jesus não retificou. Ele ratificou o que está no Gênesis. Há uma diferença entre ratificar, significa confirmar, e retificar, significa corrigir. Ele não corrigiu, não. E outra coisa, ele fala o quê? Não tendes lido que um Criador os fez desde o princípio, homem e mulher. Quem está dizendo é Jesus. Quem está dizendo isso aqui não é o pastor Gilmar, ou qualquer outro pastor que estivesse aqui. Quem está dizendo é Jesus. Aí a pessoa diz, eu acredito em Jesus, mas não acredito na palavra de Jesus. Não pode dissociar. Se você acredita em Jesus, é porque você crê na palavra dele. E quem está dizendo isso aqui é Jesus, respondendo a uma pergunta sobre o divórcio. E depois, quem quiser ler todo o contexto, é só pegar Mateus capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Jesus fala tudo sobre a questão do casamento, divórcio, solteiro. E Jesus fala sobre tudo isso. Mas para o nosso estudo aqui, baixa isso aqui. 1 Timóteo 2,3. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. E Mateus capítulo 19, 4 a 6, Jesus fala da criação do homem e da mulher. Jesus fala no Gênesis, quando ele diz, não tendes lido? Qual livro que falou tudo isso? O livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O Criador acabou com essa história, essa conversa fiada de que a gente é produto de uma evolução. Acabou com essa história de que a gente é um produto de uma sucessão de evoluções até chegar a gente. Isso é conversa fiada. E a gente que crê em Jesus, a gente tem uma opção. Ou acredita em Jesus completo, ou não acredita. Não pode acreditar em Jesus naquilo que satisfaz a gente, e aquilo que não satisfaz, a gente não acredita. Não. Jesus é completo. Ou acreditamos na totalidade, ou rejeitamos na totalidade. E Jesus fala, o Criador, e diz, os fez homem e mulher. E qual a prova disso que Jesus está falando? Eu, você que está sentado aí. Olha para você. Foi Jesus que nos fez. Foi Deus que nos criou. A gente tem a impressão digital de Deus. Cada partícula do nosso corpo é uma dádiva da sabedoria divina. Cada partícula, cada célula, cada fio de cabelo, cada veia, tudo estabelecido por Deus, programado por Deus, feito por Deus, tudo. Ele pensou em tudo quando ele fez cada um de nós. Mas nessa história do Jardim do Éden entra a serpente. Segundo Coríntios 11:13, que a gente leu, foi o primeiro texto que a gente leu. Veja uma exortação, um alerta que o apóstolo Paulo estava fazendo para a igreja de Corinto. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temam, veja o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, mas temam, que assim como a serpente enganou a Eva
com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Primeiro eu quero destacar duas características de Cristo, portanto de Jesus: simplicidade e pureza. Simplicidade e pureza. Então isso a gente tem na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A simplicidade e a pureza. Mas aí, qual a recomendação, o temor que o apóstolo Paulo está expressando aqui para os irmãos da igreja de Corinto? É que eles, enganados pela serpente, do mesmo jeito que a serpente enganou a Eva, a serpente engane também os cristãos. Quantas vezes a pessoa conversa com a pessoa: eu fui crente, hoje eu não sou mais crente, não acredito mais em Jesus, não quero saber mais de Jesus. Foi a serpente, com astúcia, que enganou, do mesmo jeito que enganou a Eva, enganou aquela pessoa, e aí a pessoa se apartou da simplicidade e da pureza que há em Cristo. As duas coisas. Aí é a pessoa, primeiro, arrogante: eu não preciso de Jesus. Então você não precisa de Deus. Quero ver quando você estiver dentro do caixão. A sua arrogância estará lá dentro do caixão. E a sua arrogância vai virar pó. A sua soberba vai virar pó. E se for cremado, vai virar cinza. Pó ou cinza, dependendo. Se for enterrado, pó. Se for cremado, cinza. Que arrogância toda! Então a pessoa troca a simplicidade de Jesus pela arrogância. Aí eu não preciso de Jesus. E a segunda coisa: o meu comportamento, que faz sou eu. Não tenho limites. Eu faço o que quiser na minha vida. Eu não preciso de mandamento de Deus para me orientar. Eu é que mando na minha vida. Faço o que quiser. E aí se aparta logo de quê? Da pureza. A pessoa passa a viver uma vida sem limite, sem freio. E tudo isso tem um personagem que o apóstolo Paulo alerta aqui: a serpente. Mas quem é a serpente? A serpente é aquele animal, é a cobra. Mas nós vamos ver agora a identidade da serpente. Quem é a serpente que enganou Eva e que engana as pessoas hoje? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O que é que diz? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então aqui nós temos Satanás e os demônios. Quais são os anjos de Satanás? Os demônios. Não tem aquele ditado: quando Satanás não vai, ele manda um secretário. Por quê? Porque ele tem muitos
seguidores. Ele tem muitos seguidores, muitos demônios. E qual a característica fundamental de Satanás? Enganar todo o mundo. Que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E aí eu quero mostrar um texto que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 7. Jó, capítulo 1, versículo 7. Jó, capítulo 1, versículo 7. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. E aonde ele passeou, ele colocou o veneno. Repetindo, o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Aí a gente começa a entender o objetivo de missões: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o mundo inteiro foi na onda da serpente. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente aceita Jesus, aí a gente sai da órbita de Satanás. Mas às vezes a gente fica até com saudade do Egito, simbolicamente. Saiu do Egito, mas muitas vezes fica com saudade do Egito e quer retornar. Então aqui nós temos a identidade de Satanás, a identidade da serpente. Mas Jesus Cristo falou, mostrou a ficha suja de Satanás. Então, a pessoa diz: eu não creio no diabo, não. O diabo não existe. Novamente, então você não acredita em Jesus. Porque veja o que é que Jesus diz a respeito do diabo. João 8,44. João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Agora veja a ficha suja do diabo, dita por Jesus. Ele, quem? O diabo, é homicida desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio. Por exemplo, primeiro casal, quais foram os filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. E o que foi que Caim fez com Abel? Matou. Ele matou em nome de Deus? Não. Pelo contrário, quando o semblante de Caim descaiu, aí Deus disse: olha, tem cuidado. Por acaso tua oferta não pode ser aceita, mas o pecado jaz à porta. Mas sobre o teu desejo, Deus sabia do desejo de Caim. Sobre o teu desejo, tu deves dominar. Deus alertou.
Deus mostrou, mas Deus não agiu por Caim, deixou a liberdade, livre-arbítrio. Mas Deus disse: o pecado jaz à porta. Então você está sendo seduzido por um homicídio, mas você vai dominar. Você é que vai se dominar. Qual foi a decisão de Caim? Deu ouvidos a quem? Ao diabo, o homicida, o pai da mentira. Então o diabo, Jesus disse, ele é homicida desde o princípio, desde a origem. Quem está dizendo é Jesus. Veja a continuidade. E nunca se firmou na verdade. Olha, não existe negócio com o diabo. Teve mentira no meio, sai. Teve mentira no meio, se afaste. Porque onde existir a mentira, está o dedo de Satanás. E não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou alertando, é Jesus. Olha aqui, nunca se firmou na verdade. Agora veja a contundência do que Jesus disse sobre Satanás. Porque nele quem? No diabo não há verdade. Todo pecado é uma mentira. Todo pecado é uma mentira. É uma ilusão que o diabo coloca na cabeça das pessoas. O único freio que existe para a humanidade, o único freio para que a gente se comporte um pouco melhor ou menos ruim, é Jesus Cristo no nosso coração. Fora de Jesus é ilusão, é mentira, é engano. E Jesus diz aqui, porque nele não há verdade. Nele quem? No diabo. Quando ele profere mentira, vejam uma palavra importante, profere. Proferir é diferente de preferir. Então não vamos pensar que o escritor aqui na língua portuguesa, ele errou quando ele colocou profere. Quando ele prefere, não é profere, isto é, quando ele fala. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, onde há mentira, ali está o dedo do pai da mentira, ali está o diabo. E aí Jesus mostrou a ficha suja do diabo. Aí alguém diz, não, mas o diabo não existe. Então Jesus está falando de uma ficção, de um ser inexistente. Não tem pessoa que diz, diabo não existe não, isso aí o homem ele faz, ele pinta e pode e depois diz que é o diabo. Entendeu? Olha aqui, mais um texto importante para aqueles que eu não creio no diabo. Então você não crê em Jesus. Jesus está falando de um ser fictício. E mais uma vez volta àquela questão. Ou eu creio em Jesus totalmente, ou eu não creio. Eu não posso crer em Jesus naquilo que me satisfaz e descrer em Jesus naquilo que ele não me satisfaz. Ou eu creio na totalidade, ou eu rejeito na totalidade. E Jesus disse isso.
em Mateus 12:30. Leia aí, Fone, se não me falha a memória. Mateus 12:30. O que é que diz aí em Mateus 12:30? Quem não é comigo, é contra mim. Para aí. Quem não é comigo, é contra mim. Continue. E quem comigo não ajuda, espalha. Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Exclusividade. Ou somos totalmente de Jesus, ou parcialmente, não existe. E Jesus disse no outro texto: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. E Jesus disse para pessoas de carne e osso, como cada um de nós que está aqui. Então, o diabo é um ficha suja. Apocalipse 12:9 diz que é aquela serpente não era aquele animalzinho, tinha alguém por trás do animal. E Jesus fala a respeito do diabo: homicida, nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala porque ele é próprio, porque é mentiroso e vai estar mentindo. Agora nós vamos para Gênesis 2:16 e 17, para saber os frutos do jardim. Quais eram os frutos do jardim? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Todas as árvores do jardim podes comer livremente. Versículo 17, Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, o homem naquele jardim, ele podia desfrutar de uma quantidade maravilhosa de frutas e frutos. Só tinha uma que Deus havia proibido: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Deus estabeleceu um limite: olha, você vai até aqui, não ultrapasse. E Deus disse as consequências: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quer dizer, hipoteticamente, se não tivesse havido o pecado, nós não morreríamos fisicamente. É Deus que está dizendo aqui. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se não tivesse comido, então a morte física é algo estranho. É uma consequência do ultrapassar o limite, da desobediência a Deus. Repetindo: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa
não comerás. E outra coisa, Deus não pediu ao homem, Deus ordenou. Olha o que é que diz aqui em Gênesis 2,16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus revelou. Vocês já ouviram falar a palavra tutorial? Tutorial é o quê? É aquilo que vai mostrar para você tudo que você tem que fazer. Por exemplo, você compra um aparelho de telefone, smartphone, aí tem lá o tutorial, que é o quê? Está explicando de tudo que você vai fazer com o seu aparelho celular. Está explicando tudo. Aqui a palavra de Deus, um tutorial. Eu já digo você pode comer isso, daquilo, daquilo, mas tem uma coisa que não coma. Deus estabeleceu. E por que não coma? Porque se você comer, você vai morrer. E aí agora você fica diante do seu livre arbítrio. Como ou não como? Faço ou não faço? E aí a gente vai para a desobediência dos habitantes do jardim. Olha, quando uma aluna chegou, ela tem que ficar fora do jardim, né? Aí, veja bem, a desobediência dos habitantes do jardim. Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. Para que a gente entenda Gênesis 3, 6 e 7, a gente vai pensar o que foi que a serpente buzinou no ouvido de Eva. E aí a gente vai ver o que foi agora. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, portanto, concupiscência dos olhos. Lembra lá que a primeira carta de João, ele fala de 3 concupiscências: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Aqui nós temos a concupiscência dos olhos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. A propósito, o que é concupiscência? No grego, a palavra é epitomia. Concupiscência, no grego, é epitomia. Significa um desejo não controlado, um desejo desenfreado. Não é pecado a pessoa ter o desejo. Pecado é a pessoa não controlar o desejo e passar o limite. Concupiscência. Concupiscência dos olhos. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Veja que é um ato deliberado. É um ato deliberado. Propositadamente. Veja como diz aqui o tutorial. Vamos pensar o texto. O que é que diz? Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido
e ele também comeu. Aí a desobediência. E aí o que é que diz? Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos. Olhos no sentido agora espiritual. Eles agora estavam diante de algo que eles haviam violado. E aí eles reconheceram, ou eles conheceram que estavam nus. Se não tivesse havido pecado, o nudismo não seria problema, porque não haveria cobiça, não haveria um desejo desenfreado. Mas a partir do momento que entrou o pecado, olha aqui, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para se aventais. Isto é, cobriram a nudez. Então a nudez não é uma coisa natural, uma coisa que a gente... é tão bonitinho aquilo ali, todo mundo pelado e tal. Imagine um vagão de metrô cheio, no horário do pico, todo mundo pelado. Ou um ônibus aqui na hora do pico. Então a nudez não é algo natural. Por quê? Porque o pecado entrou. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Por exemplo, o que foi que fez o rei Davi cair? Quando ele viu quem? A mulher de Urias, que estava o quê? Tomando banho. E ela não estava tomando banho vestida, né, gente? Ele viu e ele caiu. O nome da mulher de Urias é Batseba. Mas voltando aqui. Então, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí entrou o quê? A vergonha. Ele agora teve vergonha de sua nudez. E aí ele cobriu a nudez. Por conta de quê? A partir do momento que eles desobedeceram a quem? A Deus. Comeram, então foram abertos os olhos de ambos. Então veja o detalhe. Mas se só Eva tivesse comido do fruto? Não, ali era uma coisa consciente. Adão, ele estava afim daquele fruto também. Quando Eva ofereceu, é aqui que eu quero. Ele comeu, olha o que o texto diz. Veja bem, em relação a Eva, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Ele nem argumentou, mas Eva, não lembra o que Deus falou, não? Ele não disse nada. Ele foi cúmplice. Ele foi cúmplice. Pois não. Nem tocar. Exatamente. Nem tocar. E agora a gente vai para o final. As consequências da desobediência. Que também tem tudo registrado, tudo revelado. A consequência para a serpente, a consequência para a mulher e a consequência para o homem. Gênesis capítulo 3, versículos 14 a 19. Gênesis
capítulo 3, 14 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem, esse primeiro texto aqui tem inúmeras coisas que chegam no limite da nossa compreensão. Por exemplo, a serpente, como animal, no que diz esse texto, era um animal doméstico, como gato e cachorro. Se não, vejamos, maldita será tu dentre todos os animais domésticos. O que é um animal doméstico? Aquele que você domestica, você pode criar dentro da sua casa. Gato e cachorro. Tem outros também, mas normalmente gato e cachorro. E a serpente também é um animal doméstico. Portanto, é um animal de estimação. Veja, nós estamos falando muito de animais. E tem coisas que extrapolam a nossa compreensão. Só Deus é que realmente sabe, e aí a gente vai para Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós. Então, nesse primeiro ponto aqui de consequências para a serpente, a gente vê as consequências atingindo todo o reino animal. Mas a partir do versículo 16, Gênesis 3,16, as consequências para a mulher e as consequências para o homem, aí ficam completamente claras, tanto para a mulher como para o homem. Olha o que diz em relação às consequências para a mulher. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos. Eu pergunto, isso ocorre hoje ainda? A mulher dá à luz com dor? Não. Ela pode fazer uma cesariana. O médico pode fazer uma cesariana. Aí com anestésia. Mas se não aplicar o anestésico, ela sente dor. O que é que diz aqui? Em dor darás à luz filhos. Isso é uma coisa que está dentro das consequências estabelecidas por Deus para a mulher. Estão entendendo aí o que está dizendo aí? E vai mais além. E o teu desejo será para o teu... Acabou a boca de hoje. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Qual mulher que quer ser dominada pelo homem? Hein? Hein? Qual mulher que quer ser dominada pelo homem? Mas é uma consequência. As mulheres se entendem nessa vida. Consequência de quê? De algo que aconteceu aonde? No jardim do Éden. Que perpassa toda a humanidade.
Sobrou alguma coisa para o homem? Vamos ver o que é que sobrou para o homem. Gênesis 3, versículo 17, versículo 18 e o versículo 19. E ao homem disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Veja essa consequência. Maldita é a terra por tua causa. Então, desde o Éden, os conflitos, os problemas, em todos os períodos históricos, todos, maldita. A terra, a consequência do pecado, maldição. Será que a gente está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Maldita é a terra por tua causa. Porque os governos, e aí eu estou falando dos governos de uma forma geral, não estou especificando o Brasil. Porque os governos do mundo inteiro, por mais que ele mude, por mais que trabalhe, por mais que faça isso, não dá certo. Sempre tem um venenozinho do diabo. Porque o diabo sabe que ele domina através do dinheiro, ele domina através do desejo de ter patrimônio e com isso ter dinheiro e colocar as outras pessoas de joelhos diante dele. Ele domina, o diabo domina, e ele sabe. Mas isso é um absurdo? Não. Quando Jesus foi tentado, qual foi a terceira tentação do diabo? Já vemos os reinos do mundo inteiro, tudo isso te darei. Se prostrado, me adorares. Então o diabo, ele sabe o potencial que ele tem. Agora, quando a gente aceita Cristo, que a gente sai da órbita do diabo, o nosso comportamento é diferente e a gente sabe. Aquela pergunta que Deus fez a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Mas o que foi que Deus disse a Satanás? Por acaso tu observaste o meu servo Jó, que não vai da tua onda? Por acaso tu observaste? Aí foi que o diabo disse também: Jó tem de tudo, ele tem mulher, ele tem filhos, ele tem bens. Desse jeito é muito fácil. Toca nos bens, tocou nos bens. Toca na saúde, tocou na saúde de Jó. A mulher chega e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou te afasta desse Deus. E Jó repreende a mulher. Então Jó foi equilibrado na riqueza, na falta e dentro de sua casa. Então, quando a gente sai da órbita do diabo, a gente começa a compreender. Mas não pense que o diabo, ele não continua querendo que a gente volte para a órbita dele. Veja bem, 2 Coríntios 5,17. O que é que diz 2 Coríntios 5,17? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Esse tudo se fez novo. Outra coisa que Jesus disse no interrogatório a Pilatos: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue a ti, ou ao governo romano. Então, o que é que diz aqui? Veja a importância lá de estudarmos. Tudo começou lá na desobediência. E Deus disse aqui, Gênesis 3,17: e ao homem disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Agora veja a sequência: em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Mesmo os aposentados têm que trabalhar. Tem que trabalhar. E quando trabalham, eles ficam o quê? Com fadiga. Eles se cansam. O trabalho, até quando a gente morrer. Tudo bem, se chegar a um ponto impossibilitado de saúde, fica em casa, mas tem outros que vão cuidar dele, então vão trabalhar. Ele não trabalha, mas dá trabalho. Não é verdade? Por que existem as cuidadoras de idosos? Por quê? Exatamente porque ele não pode fazer, não precisa de alguém para trabalhar, até o fim da vida. Hoje você está cuidando de um idoso, amanhã alguém está cuidando de você. A Aline de Gilmazinho que se cuida, né? Para cuidar do pastor e de Valéria. Né? Não sei como, mas é assim, entendeu? Então, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, mas ainda não chegou ao ponto mais profundo do que Deus falou como consequência agora. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Agora veja o que diz o Gênesis 3,19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Tudo consequências da desobediência do que ocorreu no jardim do Éden. Hipoteticamente, se Adão e Eva não tivessem pecado, a história seria diferente. E Deus reabilitou o que foi perdido no jardim do Éden quando Ele enviou Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, qual a promessa de Deus? Vida eterna. Então quer dizer que se o homem não tivesse pecado ali, não haveria morte física. Não é a promessa para cada um de nós viver para sempre. E aí com corpos glorificados, configurados para a eterna idade. Nossos corpos aqui ainda não estão configurados para viver eternamente, porque a gente adoece, sofre e morre. Agora, como diz Mateus 22:30, leia aí, Mateus 22:30. E com esse texto nós vamos encerrar. Mateus 22:30. Vai. Os mares de pessoa nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão
na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Então quer dizer o quê? Que nós seremos assexuados. Esse problema que existe aqui na Terra não vai existir. Seremos como os anjos no céu, configurados para viver no céu, para sempre. Quando isso vai acontecer com cada um de nós não sabemos, nem o dia, nem a hora. O objetivo desse estudo, já digo para ver que tudo que ocorreu, seja no passado da história da humanidade, tudo que ocorre agora e o que ocorrerá, começou no Jardim do Éden. Começou ali. O homem e a mulher ultrapassaram o limite que não deveriam ter ultrapassado, mas ultrapassaram. E a gente não pode voltar a fazer o mundo girar retroativamente até aquele momento para mudar a história. Não, a história é essa. Nós estamos com Cristo. Quem diremos todas estas coisas? Se Deus é com nós, quem será contra nós? Digo-vos isto para que imitem as paz. No mundo tereis tribulações, mas tende, eu venci o mundo. Então que Deus nos abençoe e que realmente a gente saiba conviver com aquilo que Eva e Adão fizeram e o que nós também fazemos, né? Porque a gente pode atribuir, Adão pecou, Eva pecou e a gente não pecou. A gente tem essas coisas. Melhorei. A minha perna está bem melhor. Comparado com o domingo passado, está bem melhor. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? A nossa missão. Agora, pecadores redimidos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, as que não se fez. Bom, retorna a palavra de Silvânia e lembrando, próximo domingo, Silvânia falou, eu quero enfatizar, excepcionalmente, o culto, 6 horas da manhã, culto da ressurreição, 7 horas, o café da manhã, 8 horas, a escola bíblica dominical. No próximo domingo, excepcionalmente, nós teremos o culto e a escola bíblica dominical. Não haverá uma unificação. O culto da ressurreição e às 8 horas, a escola bíblica dominical. 9 horas encerraremos tudo. Não haverá coinonia ali, porque a nossa coinonia vai ser o café da manhã. Então a gente não vai ter 2 coinonias. A gente vai ter já a coinonia no café da manhã. E à noite, o culto alusivo à Páscoa. É isso, Jair? O culto alusivo à Páscoa. Inclusive, Jair já até divulgou o hino para que a gente ensaie, né? É só ver lá no WhatsApp. Entendeu? Então, ninguém no próximo domingo vem às 8h45. Porque se chegar às 8h45, só vamos pegar 15 minutos de estudo. Porque já tem passado o culto, café da manhã e 45 minutos de estudo. Se Deus permitir. Se houver um motivo de força maior, aí, né? Mas se tudo ocorrer, faremos aqui.